Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem que tudo dá certo na vida delas? Elas acordam, tomam decisões, erram, levantam e mesmo assim continuam crescendo. E outras pessoas, que às vezes são mais inteligentes, mais esforçadas, mais dedicadas, ficam presas no mesmo lugar por anos. Não é sorte, não é favorecimento, não é acaso. Existe um segredo que foi ensinado por sábios há milênios. Um segredo que está escondido nas escrituras mais antigas do mundo, nas palavras de reis, profetas e líderes que transformaram nações com a força da mente. E esse segredo foi sistematicamente ignorado, minimizado e, em alguns períodos da história, literalmente proibido de ser ensinado ao povo comum. Por quê? Porque quem controla a mente das pessoas controla tudo. Hoje eu vou te revelar esse segredo, passo a passo, sem enrolação. E se você assistir esse vídeo até o final, com atenção de verdade, algo em você vai mudar. Não porque eu sou especial, mas porque a verdade, quando tocada de frente, tem o poder de despertar o que sempre esteve dentro de você. Fica comigo. Isso vai valer cada segundo do seu tempo. Capítulo 1. O diagnóstico. A mente passiva e o maior perigo silencioso. Vamos começar com um diagnóstico honesto. E peço que você seja honesto consigo mesmo aqui. Quanto tempo do seu dia você passa realmente escolhendo o que pensar? Sabe o que acontece com a maioria das pessoas? Elas acordam e imediatamente entregam a mente para algo externo. O celular, as notícias, o feed das redes sociais, a televisão ligada de fundo, os comentários negativos de pessoas ao redor. E aí o que acontece? A mente começa a ser preenchida por pensamentos que você não escolheu. Pensamentos de medo, pensamentos de comparação, pensamentos de escassez, pensamentos de dúvida. E o pior, você nem percebe que isso está acontecendo, porque a mente passiva não soa nenhum alarme. Ela simplesmente aceita o que chega. Imagina que sua mente é um jardim lindo, fértil, com terra rica, capaz de produzir frutos extraordinários. Agora imagina que você deixa esse jardim sem cuidado por meses. O que acontece? Mato, erva daninha, praga, arbustos secos. Mas a terra continuou fértil. Ela simplesmente produziu o que foi plantado nela, mesmo que tenha sido plantado pelo vento, por acaso, por negligência. Sua mente funciona exatamente assim. Ela é incrivelmente poderosa e produtiva. A questão não é se ela vai produzir resultados. Ela sempre vai. A questão é o que ela está produzindo e quem está plantando as sementes. Deixar a mente no piloto automático não é inocente. É suicídio espiritual lento. Porque enquanto você não planta conscientemente, o mundo ao redor planta para você. E o mundo ao redor, na maioria das vezes, não quer o seu crescimento, quer o seu consumo, quer a sua dependência, quer que você continue com medo, porque pessoa com medo compra mais, obedece mais, reclama mais e muda menos. Então o primeiro passo, e esse é fundamental, é despertar para esse fato. Você precisa assumir o controle da sua própria mente. Não amanhã, não quando tiver mais tempo. Agora. Capítulo 2. A revelação bíblica. Cada pensamento é uma oração. Agora vem a parte que vai mudar tudo para você, se você realmente absorver. Nas Escrituras, existe um princípio que a maioria das pessoas lê e passa por cima sem perceber o peso do que está escrito. Provérbios 23, versículo 7. Olha o que diz: como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Simples, né? Parece até clichê. Mas espera, esse versículo não está falando só sobre atitude ou mentalidade positiva. Ele está falando de uma lei espiritual absoluta. Uma lei tão real quanto a gravidade. Uma lei que funciona independente de você acreditar nela ou não. Como um homem pensa, assim ele é. Não assim ele age. Não assim
ele se sente. Assim ele é. Identidade, realidade, ser. O que você pensa de forma consistente, repetitiva, apaixonada, se torna o que você é. E o que você é atrai e cria o que está ao seu redor. Mas agora, deixa eu ir ainda mais fundo. Os mestres espirituais que entenderam esse princípio ensinavam algo que a religião institucional preferiu esconder ou suavizar. Cada pensamento seu é uma forma de oração. Pensa comigo. O que é oração? Na essência, oração é comunicação com o divino. É um pedido, uma afirmação, uma declaração direcionada a uma força maior. E essa força responde. Agora, se cada pensamento é uma forma de oração, o que acontece quando você passa o dia inteiro pensando em dívida? Você está orando pela dívida. Quando você fica obcecado com o medo de perder o emprego, você está orando pelo desemprego. Quando você fica ruminando sobre doenças, sobre tragédias, sobre o que pode dar errado, você está literalmente pedindo por essas coisas. Isso parece assustador? Deveria, mas também deveria te encher de esperança. Porque se pensamentos negativos constantes criam realidades negativas, pensamentos positivos, conscientes, direcionados e cheios de fé criam realidades extraordinárias. Você não é vítima das suas circunstâncias. Você é o criador delas. Pode ser difícil aceitar isso, especialmente quando as coisas estão ruins. Mas é exatamente quando as coisas estão ruins que você mais precisa entender essa verdade. A realidade externa que você enxerga hoje é o reflexo da realidade interna que você construiu ao longo do tempo. Se você não gosta do que está vendo lá fora, precisa começar a mudar o que está cultivando cá dentro. Capítulo 3. Como monitorar e controlar os próprios pensamentos na prática. Certo, teoria é linda, mas você deve estar se perguntando como eu faço isso na prática? Como eu monitoro pensamentos se eles aparecem o tempo todo sem aviso? Ótima pergunta. E a resposta começa com uma mudança de postura. Você precisa parar de ser um receptor passivo e se tornar um observador ativo da sua própria mente. Isso se chama metacognição. É a capacidade de pensar sobre o próprio pensamento. Seres humanos têm essa capacidade única, e a maioria nunca usa. Começa assim ao longo do dia, especialmente em momentos de pausa, no trânsito, antes de dormir, ao acordar, em qualquer momento de silêncio. Você para e se pergunta: o que está passando na minha mente agora? Esse pensamento me serve? Ele me aproxima de quem eu quero ser ou me afasta? Parece simples, mas é poderoso. Porque quando você nomeia um pensamento, você tira o poder automático que ele tinha sobre você. Você deixa de ser arrastado por ele e passa a ter uma escolha: manter esse pensamento ou substituí-lo. E aí vem a segunda prática, o ato de expelir o pensamento negativo. Quando um pensamento negativo chegar, e ele vai chegar sempre, você não precisa brigar com ele. Não tente suprimir à força, porque pensamentos suprimidos voltam mais fortes. Em vez disso, reconheça: esse pensamento chegou. Ele não me representa. Ele não é minha realidade. Eu o entrego. Alguns fazem isso verbalmente. Falam em voz alta ou mentalmente: esse pensamento não tem poder sobre mim. Eu escolho pensar diferente. Outros usam uma imagem mental. Visualizam o pensamento como uma nuvem que passa e se dissolve. O que funciona para você vai depender do seu estilo, mas a chave é: não seja passivo, seja ativo. Você é o porteiro da sua mente. Você decide o que entra e o que fica. E tem mais uma coisa que ninguém te conta. Você precisa proteger especialmente os primeiros 20 minutos, depois que acorda, e os últimos 20 minutos antes de dormir. Por quê? Porque nesses momentos, a mente está num estado hipnagógico,
uma espécie de estado entre o sono e a consciência plena, onde ela é extremamente receptiva. Tudo que entra nela nesses momentos vai mais fundo, grava mais forte, influencia mais. Se você acorda e a primeira coisa que faz é ver notícias trágicas, discussões no Twitter, problemas no WhatsApp, você está gravando medo, conflito e negatividade nas camadas mais profundas da sua mente logo de manhã. Isso vai colorir o seu dia inteiro. E se você vai dormir assistindo violência, discussão, drama ou conteúdo que te deixa ansioso, você está programando sua mente para processar tudo isso durante o sono. E acorda cansado, tenso, sem saber por quê. Troque esses momentos por algo intencional. Uma oração, uma afirmação, uma leitura inspiradora. Um momento de gratidão em silêncio. Você vai sentir a diferença em poucos dias. Capítulo 4. O poder das palavras. Você cria com o que fala. Agora preciso falar sobre algo que muita gente subestima completamente: o poder das palavras. Não é metáfora, não é figura de linguagem. As palavras têm poder de criação. A Bíblia começa com: no princípio era o Verbo. Deus criou o universo falando. A luz foi criada quando ele disse: haja luz. Cada elemento da criação foi falado antes de existir. E o ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, carrega esse mesmo princípio criativo, inclusive nas palavras. Quando você fala algo com convicção, repetidamente, você está criando. Você está programando sua mente. Você está sinalizando ao universo a sua realidade declarada. Você está construindo ou destruindo possibilidades. Agora olha como a maioria das pessoas fala sobre si mesma: eu nunca tenho sorte. Nada dá certo para mim. Eu sou péssimo com dinheiro. Eu não sou capaz de fazer isso. Eu sempre tive isso. É genético. Sou assim mesmo. Não tem jeito. Cada vez que você diz uma dessas frases, você está reafirmando uma identidade limitante. Você está decretando uma realidade de fracasso. E sua mente, que é uma máquina de realizar o que você programa nela, vai trabalhar dia e noite para tornar isso verdade. E boa notícia é que o oposto também é verdadeiro. Quando você começa a falar diferente sobre si mesmo, sua mente começa a trabalhar para tornar a nova realidade verdadeira. Isso não é wishful thinking. Isso tem base em neurociência. Cada vez que você repete uma afirmação, você está criando e fortalecendo conexões neurais. Com o tempo, esses novos caminhos se tornam o padrão da sua mente. Então começa hoje a prestar atenção no seu discurso. Não o discurso que você faz para outros, o discurso que você faz para si mesmo. Aquela voz interior que comenta tudo. O que essa voz diz sobre você? Ela é sua aliada ou seu maior inimigo? Mude o script, conscientemente, deliberadamente, com persistência. No lugar de "eu nunca consigo", diga "eu estou aprendendo a conseguir". No lugar de "eu não mereço isso", diga "eu estou me tornando merecedor a cada dia". No lugar de "é difícil demais", diga "esse desafio está me tornando mais forte". Não é sobre negar a realidade. É sobre escolher a perspectiva que te move para frente em vez de te paralisar. Capítulo 5. Fé sem ação é ilusão. Deus abençoa movimentos. Agora, eu preciso te dizer uma coisa que vai soar dura, mas é necessária. Você pode ter a mentalidade mais positiva do mundo. Pode afirmar, decretar, orar, visualizar, meditar. Pode estar completamente alinhado espiritualmente. E mesmo assim, nada vai mudar se você não agir, porque Deus não abençoa planos, Ele abençoa movimentos. Olha o padrão bíblico. Quando Deus chamou Abraão para ser pai de uma nação, ele não ficou em casa esperando a bênção chegar. Ele foi, ele saiu, sem saber exatamente para onde estava indo, sem ter todas as respostas, sem garantia de sucesso. Ele simplesmente moveu os pés na direção da fé.
Quando Pedro quis caminhar sobre as águas, Jesus não disse, fique no barco e acredite que você pode caminhar. Ele disse, vem. E Pedro teve que colocar o pé fora do barco. Teve que agir na fé. E enquanto ele agiu, o impossível aconteceu. Essa é a lei espiritual da ação. A bênção está no movimento, não na intenção. Quantas pessoas você conhece que têm sonhos lindos, planos incríveis, visões extraordinárias, mas estão exatamente no mesmo lugar de há 5 anos, porque ficaram só planejando, só esperando o momento perfeito, só aguardando todas as condições ideais se alinharem. O momento perfeito não existe, ele é criado pela ação. E aí aparece o maior sabotador de todos, o medo de errar. Deixa eu desmistificar o fracasso para você agora. O fracasso não é o oposto do sucesso. O fracasso é parte do caminho do sucesso. Todo grande líder, todo empresário bem-sucedido, todo atleta de elite, toda pessoa que realizou algo extraordinário, falhou. Muito. Várias vezes. Em público, em particular, em grande escala. A diferença entre eles e quem desiste não é a quantidade de falhas. É o que eles fazem com as falhas. Quem tem mentalidade de vítima vê o fracasso como uma prova de que não é capaz. Quem tem mentalidade de crescimento vê o fracasso como feedback, como dados, como informação preciosa sobre o que não funciona, sobre onde precisa melhorar, sobre qual direção ajustar. Thomas Edison não falhou 10.000 vezes ao tentar inventar a lâmpada. Ele descobriu 10.000 formas que não funcionavam, e cada descoberta o aproximou da que funcionava. Muda a lente com que você vê o fracasso, e você vai mudar completamente a sua relação com a ação. Você vai começar a agir com mais velocidade, mais ousadia, mais liberdade, porque o medo de errar vai perder o poder que tinha sobre você. Capítulo 6. O círculo que determina o seu destino. Agora preciso te fazer uma pergunta que pode ser desconfortável, e peço que você seja honesto. Olha para 5 pessoas com quem você mais passa tempo. Não as que você ama, as que mais estão presentes na sua vida no dia a dia. Agora, me responde, essas pessoas te inspiram? Elas falam sobre crescimento, sobre projetos, sobre sonhos, sobre fé? Ou elas falam sobre problemas, sobre fofoca, sobre o que não funciona, sobre o que é impossível? Porque existe uma estatística que assusta você, tende a se tornar a média das 5 pessoas com quem mais convive. Isso não é juízo de valor sobre quem é bom ou ruim. É uma realidade neurológica e energética. Nós somos seres sociais, absorvemos as mentalidades, os hábitos, as perspectivas e as limitações das pessoas ao nosso redor, muitas vezes sem perceber. Se você está cercado de pessoas que reclamam de tudo, que nunca acreditam em nada, que ridicularizam sonhos e chamam de ingênuo quem tenta, você vai absorver essa energia, vai começar a duvidar dos seus próprios sonhos, vai começar a encolher para caber no nível delas. A Bíblia é clara sobre isso. Em 1 Coríntios 15:33 está escrito: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Isso não é religiosidade vaga, é um aviso prático e preciso sobre o poder do ambiente social. Agora, revisar o seu círculo não significa necessariamente cortar pessoas da sua vida de forma abrupta ou dramática. Em muitos casos, especialmente quando se trata de família, isso não é nem possível nem desejável. O que significa é seja intencional sobre quem você deixa influenciar sua mente e suas decisões. Escolha seus mentores com cuidado. Mesmo que sejam mentores por meio de livros, vídeos, podcasts. Busque comunidades de pessoas que compartilham a sua visão de crescimento. Limite o tempo de exposição a conversas e ambientes que drenam sua energia e enfraquecem sua fé. E quando você encontrar pessoas que te desafiam a ser mais, que acreditam no seu potencial, que te chamam para cima,
Invista nessas relações. Cuide delas. Nutra-as. Porque sinergia entre mentes alinhadas tem um poder multiplicador que nenhum esforço individual consegue replicar. 2 é melhor do que 1. A Bíblia diz isso em Eclesiastes 4:9. Melhor são 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Crescimento em comunidade é exponencialmente mais poderoso do que crescimento isolado. Capítulo 7. Identidade, a raiz de tudo que você atrai. Chegamos agora ao núcleo de tudo, o ponto mais profundo. O que eu vou te dizer agora é a raiz de todas as outras práticas. Se você não transformar isso, o resto vai funcionar parcialmente, de vez em quando, mas nunca de forma consistente e duradoura. Sua identidade. A pergunta mais importante que existe não é o que eu quero. A pergunta mais importante é quem eu acredito que sou. Porque você não vai além da identidade que carrega. Você pode receber uma oportunidade incrível, mas se no fundo você se vê como alguém que não merece, que não é suficiente, que vai acabar perdendo tudo, você vai de alguma forma sabotar essa oportunidade. Seu inconsciente vai trabalhar para confirmar o que você acredita sobre si mesmo. Isso se chama termostato mental. Assim como um termostato de ar-condicionado mantém a temperatura num valor fixo, o seu termostato mental mantém sua vida num certo nível. Quando você começa a crescer acima desse nível, o termostato aciona e te puxa de volta. E quando você cai abaixo, ele te empurra de volta para cima. O problema é que a maioria das pessoas tem o termostato mental calibrado muito baixo e não percebe. Como se calibra um termostato mental baixo? Pelas experiências da infância, pelas palavras que adultos disseram sobre você quando você era criança, pelas crenças que você absorveu da sua família, da sua comunidade, da sua religião, pelas histórias que você se contou sobre os seus fracassos passados. Você nunca vai ser nada. Na nossa família ninguém ficou rico. Quem você pensa que é para querer tanto? Isso não é para pessoas como a gente. Você pode estar carregando essas histórias há anos, décadas, sem nem perceber que elas ainda estão lá, ditando silenciosamente o que você permite para si mesmo. A transformação real, profunda e duradoura começa quando você decide, conscientemente, deliberadamente, com toda a força da sua vontade, reescrever a história que conta sobre si mesmo. Você não é suas circunstâncias. Você não é seus erros passados. Você não é as palavras que alguém disse sobre você. Você não é o seu histórico de fracassos. Você é um ser criado à imagem e semelhança do Criador do universo. Você tem acesso à mesma força que sustenta as estrelas. Você foi feito para vencer, para criar, para prosperar, para impactar. E essa identidade não precisa ser merecida, ela precisa ser assumida. Capítulo 8. Afirmações e gratidão. As ferramentas de reprogramação. Então, como você recalibra esse termostato? Como você reescreve a identidade na prática? 2 ferramentas fundamentais: afirmações e gratidão. Vamos começar pelas afirmações. Afirmações não são mentiras que você conta para si mesmo. Afirmações são declarações da sua identidade verdadeira, aquela que você está se tornando, aquela que você foi criado para ser. Elas são sementes que você planta deliberadamente no solo da sua mente. Mas atenção, afirmação não é repetição mecânica e sem sentimento. Repetir palavras sem emoção não tem poder quase nenhum. Afirmação real é declaração com convicção, com fé, com sentimento. Quando você diz, eu sou próspero, não diga isso como quem lê uma lista de compras. Diga como alguém que já é. Sinta o que seria ser próspero. Deixe seu corpo responder a essa realidade como se ela já existisse. Isso não é ilusão. Isso é o que a neurociência chama de ensaio mental.
O cérebro não distingue perfeitamente entre uma experiência vivida e uma experiência vividamente imaginada. Quando você vive com emoção e intensidade uma realidade ainda não manifestada, você está criando os circuitos neurais que vão te conduzir até ela. Alguns exemplos de afirmações poderosas que você pode começar hoje. Eu sou capaz de realizar tudo que foi colocado no meu coração. Eu tenho sabedoria para tomar as decisões certas. Abundância flui naturalmente para minha vida. Eu sou merecedor de tudo de bom que Deus preparou para mim. Minha mente é poderosa e trabalha a meu favor. Eu supero qualquer obstáculo com fé e determinação. Repita essas afirmações, ou crie as suas próprias, toda manhã e toda noite, com sentimento, com convicção, com consistência. Agora, a segunda ferramenta, a gratidão. A gratidão tem um poder que vai muito além do que a maioria das pessoas imagina. No nível espiritual, gratidão é reconhecimento de abundância. E onde há reconhecimento de abundância, há atração de mais abundância. Quando você foca no que tem, você ativa uma frequência de abundância. Quando você foca no que falta, você ativa uma frequência de escassez. E você atrai de acordo com a frequência que está emitindo. Mas tem mais. A ciência mostra que a prática regular de gratidão literalmente muda a química do cérebro. Aumenta os níveis de dopamina e serotonina, reduz o cortisol, o hormônio do estresse, melhora o sono, a imunidade, a clareza mental e a criatividade. Como praticar? Simples. Todo dia, escreva 3 coisas pelas quais você é genuinamente grato. Não genericamente, especificamente. Não sou grato pela saúde, mas sou grato porque hoje eu acordei e meu corpo funcionou. Porque meus pulmões respiraram sem esforço. Porque eu tenho olhos para ver a luz do sol. Essa especificidade força a mente a realmente sentir a gratidão em vez de só performar. Capítulo 9. O decreto pessoal quebrando as correntes de vez. Chegamos ao momento mais poderoso desse vídeo. Tudo o que você aprendeu até aqui, monitorar os pensamentos, controlar o discurso, agir com fé, revisar o círculo, transformar a identidade, praticar afirmações e gratidão, tudo isso requer uma coisa antes de mais nada: uma decisão, não uma tentativa, não um vou ver como vai ser, uma decisão real, firme, inabalável. Porque transformação não começa quando as circunstâncias mudam. Transformação começa no momento em que você decide que vai mudar, independente das circunstâncias. Muita gente espera motivação para começar, mas motivação é resultado da ação, não causa dela. Você não vai sentir vontade de mudar antes de começar a mudar. Você vai sentir vontade de mudar depois de dar os primeiros passos e ver os primeiros resultados. Então, a decisão precisa vir antes do sentimento, antes da evidência, antes da prova de que vai funcionar. Isso é exatamente o que a fé é. Hebreus 11:1 define: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé não é acreditar quando você já viu. É agir com convicção antes de ver. E essa decisão precisa ser declarada em voz alta, com o seu corpo inteiro engajado, não em voz baixa, envergonhado, duvidando, com voz firme, peito aberto, olhos no horizonte. Você precisa decretar sobre a sua vida, não pedir, não implorar, decretar, porque você foi feito à imagem e semelhança daquele que criou, decretando. E você tem essa mesma autoridade sobre a sua própria vida. Encerramento, decreto final. Então agora eu vou te pedir uma coisa. Levanta da cadeira se você estiver sentado. Ou se não puder levantar, sente direito, ombros para trás, cabeça erguida, respira fundo e repete comigo em voz alta, com tudo que você tem. Eu decreto que a partir desse momento minha mente trabalha a meu favor.
Eu expelo todo o pensamento de medo, de dúvida, de escassez e de derrota. Eu sou filho do Criador do universo e carrego em mim o poder da criação. Eu não sou vítima das minhas circunstâncias. Eu sou criador da minha realidade. Eu tenho fé que move montanhas e coragem que atravessa tormentas. Eu decreto prosperidade, saúde, relacionamentos saudáveis e propósito cumprido. Eu me levanto, eu avanço, eu vejo, eu conquisto, e nada, nenhuma voz, nenhum fracasso passado, nenhuma circunstância presente vai me impedir de chegar onde fui criado para chegar. Está decretado, está feito. Agora feche os olhos por 5 segundos, respira. E sente o peso desse decreto no seu coração. Isso é o começo, não o fim. O começo, a transformação que você busca não vai acontecer de uma hora para outra, mas ela vai acontecer. Se você aplicar o que aprendeu aqui, se você persistir nos dias difíceis, se você lembrar, quando a vida apertar, que você tem uma mente poderosa, uma fé inabalável e um propósito que ninguém pode tirar de você. Você foi feito para vencer. Acredita nisso. Antes de ir, me faz um favor enorme. Se esse vídeo tocou algo em você, se você sentiu que pelo menos uma coisa aqui era exatamente o que você precisava ouvir hoje, compartilha esse vídeo agora. Manda para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso. Porque talvez você assistiu esse vídeo não só por você, mas para levar essa mensagem para alguém. Deixa o like. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam. Se inscreve no canal, porque a gente tem muito mais conteúdo assim vindo por aí. Conteúdo que não fica só na superfície, mas vai na raiz da transformação. E me conta nos comentários qual foi o ponto desse vídeo que mais ressoou com você. Qual prática você vai começar hoje? Não amanhã, hoje. Para ativar esse poder mental que está dentro de você, eu quero ler o seu comentário. De verdade. Até o próximo vídeo. E lembra sempre, sua mente é o maior presente que você recebeu. Use ela, cuide dela, honre ela. Porque quando você transforma a sua mente, você transforma a sua vida. E quando você transforma a sua vida, você transforma o mundo ao seu redor. Isso é o seu poder. E ele sempre esteve com você.